Borketov, Haverim, Hakol, Besed, tudo em ordem? Vamos iniciar aqui o nosso primeiro livro da Torá, o Sefer Bereshit, o livro aqui da criação, tá? Meus amigos, essa é uma porção longa. Nós temos aqui vários e vários comentários de Irache. Eu vou me atentar a dois, tá? Porque eu vou pegar logo no princípio e no final dessa primeira parte da porção de Bereshit, tá? Que ela tem dois assuntos aqui importantes para nós entendermos, tá? Eu não vou usar de Kabbalah, de Hassidut, porque eu sei que tem muita coisa aqui, tá? Se nós formos pegar aqui dentro do livro de Zohar, dentro da Kabbalah, para falar sobre os mistérios da criação, seria um outro tipo de vídeo. Nós estamos aqui dentro do literal, tá? Para nós entendermos dentro da visão literal da própria Torá, o que ela quer nos trazer, tá? Então nós vamos atentar muito. Outro dia, qualquer hora, a gente traz um vídeo aqui só falando da parte mística mesmo da criação, porque disso, porque daquilo, o que havia antes da criação e vários outros detalhes, tá? Até chegar o sexto dia, a criação de Adão. Tá? Nós temos muitos pontos interessantes aqui, então não vamos nos prolongar. Tá? Então, essa é uma porção realmente longa. Tá? Peço que você preste bem atenção aqui aos comentários, aos versículos. Como sempre, vou ler versículo por versículo, trazer uma explicação aqui de versículo por versículo. Tá? Passuco por passuco. Então, sem mais delonga, Sefer Bereshit, Perek 1, capítulo 1, Passuque 1, versículo 1, diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus. Hashamai ve'haaretz. Os céus e a terra. Tá? O primeiro versículo aqui, ele já, eu posso dizer para você, pessoal, existe centenas de livros só explicando esse primeiro versículo dentro do judaísmo. É uma coisa assim enorme, tá? Só que eu quero me atentar aqui, como eu disse para vocês, no literal, tá? Por que a Torá ela começa com no princípio da criação? Desde o primeiro comentário de Acha aqui já traz uma questão interessante. Vamos lá, ele fala assim, ó. Rabi Yitzhak disse, não seria necessário, ou seja, adequado, né? Desculpa. Adequado iniciar-se a Torá, a não ser a partir do versículo. E este mês será para vocês o primeiro mês, como está lá no livro de Êxodo, né, no capítulo 12, versículo 2, que é Deus dando o primeiro mandamento para o povo judeu, que era o mês de Nissan, começando o calendário judaico, continuando, que é o primeiro preceito cuja ordem os judeus receberam, considerando-se que o principal objetivo da Torá é transmitir os mandamentos. Então, Rabi Yitzhak aqui ele faz essa indagação. Por que a Torá começa com o livro da criação? Não era para Deus começar com o primeiro preceito que ele deu aos judeus ali na saída do Egito? Já que o principal foco da Torá é justamente transmitir os mandamentos? Então, por que razão a Torá se inicia com no princípio? É uma pergunta. Vamos continuar assim. Ó. Conforme relata o versículo, a força de suas obras ele contou para seu povo, a fim de lhes dar a herança das nações. Isso aqui é muito interessante. Nesse salmo aqui, 111, no versículo 6, é comentado justamente isso, que a força de suas obras, a criação, a origem da criação de Deus, ele contou para quem? Para o seu povo, o povo judeu, a fim de lhe dar as heranças das nações. Meus amigos, é muito profundo isso aqui. Tá? Nós poderíamos ficar aqui horas e horas só falando sobre isso, viajar dentro de Gênesis até o último profeta ali, né? Só falando sobre esse comentário aqui. Por que Deus revelou para o povo judeu como ele criou o mundo? Essa resposta já vai vir logo, tá? Vamos lá. Se as nações do mundo disserem ao povo de Israel, olha só o porquê. Se as nações do mundo disserem ao povo de Israel, ao povo judeu,
vocês são ladrões, pois conquistaram a terra dos 7 povos de Canaã. Os judeus lhe responderão: a terra inteira pertence a Deus. Ele a criou. É por isso que precisamos aprender a história da criação. E deu a quem ele considerou adequado dar. Foi por sua vontade que ele deu para eles, no início. E quando ele assim o desejou, tirou deles e deu a nós. Olha só que interessante. Rashi ele já traz esse comentário dizendo o seguinte, que a Torá ela começa com o princípio da criação, para que quando os povos, as nações vierem acusar o povo judeu de que eles estão roubando a terra que era deles, a das 7 nações, no caso a terra de Canaã, né, Canaã, eles podem dizer: a terra quem criou foi Deus. Deus tirou de você e deu a nós. Como nós lemos em todo o livro de Bereshit a Devarim, de Gênesis a Deuteronômio. É extensamente repetido várias vezes que Deus está tirando aquelas 7 nações, aqueles 7 povos de Canaã, porque eles eram perversos. Eles eram perversos entre eles mesmos. Né? Como nós já lemos aqui, tá? Em toda a leitura da Torá. Nós estamos voltando aqui ao livro de Bereshit. E o próximo, né, vamos fazer o de Noa, que são as 2 paraxá que eu não havia comentado. No restante, nós comentamos tudo até o livro de Devarim. É só você procurar aqui no nosso canal. Tá? Por isso eu estou voltando agora às 2 paraxá que faltaram para completar a leitura aqui dentro da Torá com Rashi. Então, o primeiro comentário de Rashi aqui, só para o primeiro versículo, é justamente isso. Por isso que Deus começa falando da criação, que no princípio ele criou tudo e ele deu ao seu povo, por causa da maldade das 7 nações que ali habitavam em Canaã. Para que eles não apontem falando para eles: a terra é nossa. Não, a terra não é de vocês. A terra é de Deus, pois ele criou. E se vocês não a honraram, se vocês não a santificaram e Deus tirou vocês de lá e nos deu, é para vocês não terem motivo de nos acusarem de roubo. Tá? Tem um extenso comentário aqui, maior do que esse também, meus amigos, só sobre a palavra Bereshit bara. No princípio criou. Tá? Irache ele traz aqui o porquê justamente da palavra Bereshit. Tá? Eu vou ler para vocês, para nós continuar nos aprofundarmos aqui. Então, Irache ele fala assim, ó. Este versículo carece de uma interpretação especial. Qual? Bereshit bara. No princípio criou. Como nossos mestres de abençoada memória ensinam, né, na carta de Rabi Akiva, a letra Bet Bereshit, né, Deus criou o mundo para a Torá, que é chamada de o começo do seu caminho, tá? Como diz lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 22, que o rei Salomão, né, o rei Salomão, ele fala que o princípio da sabedoria de Deus era a Torá, né? E diz aqui que ele, no caso, criou o mundo através da Torá. Eu já falei bastante sobre isso aqui. Deus olhou na Torá, né, e criou o mundo com base na Torá. Tá? Contudo, de acordo com o significado simples, saindo desse contexto e num significado mais simples, leríamos da seguinte forma: no começo da criação dos céus e da terra, a terra estava sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas, e Deus disse: haja luz. Esse é o significado simples do versículo. A escritura não pretende, olha só que interessante isso aqui, pessoal, preste bem atenção. As escrituras, a Torá, não pretende ensinar a sequência da criação ou dizer coisas que surgiram antes, pois se fosse para ensinar isso, deveria ter utilizado o texto. Primeiramente, olha só, aqui já entra a questão do hebraico, porque a palavra primeiramente é barishona, né? Barishoná. Tá? Então, se Deus quisesse que o livro de Gênesis explicasse a ordem da criação, tá? Vocês já vão entender isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas você pode me perguntar, Mauri, mas a Torá, o livro de Gênesis está falando em ordem, que Deus criou no princípio a luz, depois separou, Deus depois criou as águas, separou e foi indo as vegetação, os animais, até chegar no dia do homem.
Eu já digo para você que não, tá? Você lá na frente vão entender isso daqui. A Torá, como está falando aqui o comentário de Arte, ela não tem por pretensão explicar a ordem da criação das coisas certinhas ali, tá? Até porque Deus criou tudo de uma vez só. Vocês já vão entender isso aqui. O que ele fez depois foi colocar cada coisa no seu devido lugar, tá? Então ele usa aqui a palavra, se fosse para a Torá querer explicar a ordem sequencial de tudo certinho, ele ia usar justamente a palavra Barishoná. Só que não, ele criou, né, os céus e a terra, já que o termo Reshit aqui de B, Reshit no princípio, nas escrituras, é só usado quando está ligado à próxima palavra. Segundo constatamos no tipo da construção gramatical dos versículos. Aqui é interessante, ele vai começar a pegar vários versículos para provar isso. Que se Deus tivesse preocupado em mostrar a criação em sequência, ele teria usado Barishona e não Reshit. Agora ele vai pegar várias vezes onde Reshit é usado na Torá, porque Ereshit ele é sempre usado com uma segunda palavra, ou seja, Ereshit isso, né? Criou isso para aquilo. Nós já vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Ele continua assim. Né? Ereshit na escritura é só usado quando está ligado à próxima palavra. Segundo, constatamos no tipo de construção gramatical dos versículos seguintes. No princípio, Bereshit, do reinado de Jehoiaquim, tá? Como está lá no livro de Jeremias, no capítulo 27, versículo 1. Você estava escrito no princípio do reinado do rei Joaquim, acho que é Joaquim, né, em português. Aí vem o princípio, né, Reshit do seu reinado, o início, Reshit do seu grão. Ele vai trazendo vários outros versículos provando que a palavra Reshit ela é coligada com outra. Então Deus não tinha a intenção de mostrar a ordem da sequência das coisas, mas sim mostrar a ligação dela, tá? Então ele traz várias vezes aqui, vários versículos, tá? Eu não vou ler cada um, tá? É muito versículo para ele explicando aqui, para comprovar isso, tá? Aí eu vou continuar aqui, ele fala assim, ó. Sendo assim, supondo-se que a Escritura indique a ordem da criação, seremos surpreendidos com a revelação de que as águas vieram primeiro, como está escrito. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Urashi ele continua aqui. Se realmente a Torá tivesse preocupada com a ordem da criação, então por que nós ia deparar com um erro na nossa mente? Por quê? Que erro é isso? Porque fala assim que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, peraí. As águas foram criadas antes. Olha só que interessante, né? Enquanto ainda a Escritura nem havia revelado quando a criação da água ocorrera. Então, se no primeiro aqui, ó, o versículo 2 fala assim, e o Espírito de Deus, então, a terra era sem forma e vazia, né? Tovavô, sem forma e vazia. Com escuridão sobre a face das profundezas, né? Verroché al penei terror, ou seja, verroché com a escuridão sobre a face, né, das profundezas. Aí vem assim, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície da terra. Esse é o primeiro versículo. E o segundo versículo, logo em seguida, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tá, mas a água não havia sido criada ainda. Tá entendendo? Porque Irache fala que verdadeiramente a Torá não tem intenção de explicar como foi tudo em sequência, mas sim trazer para que foi criado, para quem que foi criado, tá? Aí ele continua assim, ó. Disso decorre que as águas antecederam a terra, além do que os céus foram criados a partir do fogo e da água. Assim, necessariamente, temos de admitir que essas escrituras não se destinam a ensinar a respeito da sequência do que foi anterior ou posterior no ato da criação. E aqui nós encerramos esse primeiro comentário já só para o primeiro versículo. Tá bom?
Vamos voltar aqui para a nossa leitura. Então, nós já pegamos aqui o versículo 2, que diz que a terra era sem forma, estava vazia, que o Rua, né, Verua, Elohim, né, ele Merarefet al Penei Hamayim, ou seja, ele pairava sobre a face das águas. Tá? Só que também esse comentário é interessante. Diz aqui, né, que na verdade esse era o espírito do Mashiach, tá? Amigos, tem muito comentário aqui que eu queria poder trazer para vocês. Então vamos lá. Vamos lá. Elohim Bará, né? Deus criou. Rashi fala assim, ó, o versículo, o nome utilizado pelo Criador não é o tetragrama como nós conhecemos lá, né? Yud, Que, Vav, o Que, tá? Não vou falar aqui o nome original, então eu troquei as letras. Ad-Nai, né? O Todo-Poderoso. E sim, Elohim, Deus, pois no início era sua intenção criar o mundo com o atributo da justiça. Mas ele percebeu que o mundo não iria suportar este nível e assim ele fez preceder o atributo de misericórdia, combinando com o ato de justiça. Você vê que a Torá ela não começa com o nome que é mais comum de Deus, que é o nós já falamos que é os de 4 letras. Ele começa com Elohim, tá? Elohim aqui, ele é o nome que Deus usa em toda a Torá quando Deus vai trazer justiça em seus atos. O outro nome que é de 4 letras já é um nome do atributo de misericórdia de Deus. A Irache ele vem aqui e comenta que Deus ele criou o mundo principalmente com o atributo de justiça. Só que ele viu que o mundo não ia suportar, então ele mesclou a justiça com a misericórdia para que o mundo viesse a subsistir. Tá? Essa é a razão pela qual as escrituras, mais adiante, no dia em que Hashem, Deus, o Todo-Poderoso, revelando-se via seu atributo de misericórdia, tá? Revelando-se via seu atributo de justiça, fez os céus e fez a terra, tá? É justamente isso. Deus usou os dois atributos. Se Deus usasse simplesmente só o atributo de justiça, o mundo não ia subsistir. Você imagina, vamos pegar hoje, você imagina comigo aqui. Se nosso mundo, vamos pegar onde você vive, se tudo fosse feito à base da justiça, você acha que o seu bairro iria sobreviver? Você acha que a sua cidade iria sobreviver? Você acha que o seu estado iria sobreviver? Você acha que o seu país iria sobreviver? Se tudo fosse ali à risca da justiça? Por isso Deus mesclou a justiça com a misericórdia para que houvesse um equilíbrio. Tá? Pessoal, esse aqui também é um assunto muito complexo. Nós fomos adentrar esse aqui e vai dar um outro vídeo, tá? Então, Deus viu que não poderia o mundo subsistir simplesmente só com atributo de justiça. Então ele criou a misericórdia. Por isso Urashi já fala aqui que justamente no versículo 2, é que está em hebraico, tá pessoal? Já no versículo 2 é trazido o nome de Deus com o tetragrama. Para mostrar que Deus colocou Elohim e Hashem junto, criando um atributo, né? A justiça e a misericórdia dando um equilíbrio, tá? Vamos continuar aqui, meus amigos. A gente já volta aqui, ó. Versículo 3 diz assim: Deus disse, seja luz, e a luz surgiu. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou entre a luz e a escuridão. Os mais atentos vão perguntar, que luz que é essa? Se o Sol e a Lua foram criados mais para frente, que luz é essa? Rashi ele traz no seu comentário aqui que essa luz, vamos ler aqui, ó. Ele fala assim, né?
V-A-O Elohim et ha'ol ki tov. Ele viu, né? Deus criou a luz e viu que a luz ela era boa, tá? E o que fez o quê? Ele fez uma separação, né? Separou. Aí faz esse comentário bem interessante aqui. Ele fala assim, ó, também para entender este versículo é preciso fazer uso das palavras da Haggadah, que são os contos, tá? Ele viu que não era adequado para os ímpios utilizarem desta luz. E ele separou para os justos no futuro vindouro, né? No mundo vindouro. De acordo com o seu significado simples, pode-se entender da seguinte forma. Ele viu que a luz era boa e não era adequado que ela e as trevas estivessem misturadas. Assim, ele estabeleceu para uma o seu período no dia e para o outro seu período à noite. Esse é o comentário simples. Já a Haggadah fala que essa luz, que realmente você vai se perguntar, mas que luz que é essa? Porque nós recebemos a luz do sol, né? E quando chega a noite, a luz do sol reflete na lua e ilumina, não deixa que fica totalmente escura. Então, que luz é essa que Deus criou? A Haggadah nos conta que é uma luz que Deus criou para o justo no final dos dias. É uma luz diferente, especial, tá? Tem várias outras explicações sobre o que era essa luz, mas vamos nos focar nessa daqui. Tá bom, pessoal? Deus viu que a luz era boa e Deus separou entre a luz e a escuridão. Deus viu que a luz era boa, separou entre as duas, tá? Deus chamou a luz dia e a escuridão chamou noite. E foi noite, foi manhã, dia 1. Aqui também tem um ponto interessante. Então, o Ruach HaKodesh, né, o Ruach HaElohim, vamos dizer assim, o Espírito de Deus ele parava sobre a face das águas ali e na face das águas tinha escuridão. Deus vai criar luz e fala, vou separar isso aqui, eu vou clarear. Tá? A palavra tolo, vavô, aqui em hebraico, a tolo, ele quer dizer que é um caos. Tá? Se nós formos trazer a interpretação dela na raiz, quer dizer um caos. Ou seja, o mundo estava um caos, uma bagunça. E o Ruach de Deus, né, o Espírito de Deus, ele passeava sobre a face das águas e havia escuridão. Deus falou, isso não é bom. Então, ele foi e criou a luz para iluminar, né? Então, você já vê daqui que a intenção de Deus não é que o mundo seja um caos. Não é que a criação seja um caos. Você viu que Deus ele vai começar a criar cada coisa para estabelecer um mundo de paz, em harmonia. Então você, meu caro amigo, minha cara amiga que está nos assistindo aqui, entenda bem uma coisa. O mundo não foi criado para ele estar nesse caos que ele está hoje. Por isso, quando o Mashiach se revelar e a redenção vier, tudo vai se converter à origem que Deus quis. Tá? Mais um ponto aqui interessante que eu queria comentar com vocês é justamente que fala aqui. E foi noite e foi manhã. Dia 1. Tá? Dia 1. Você vai ver daqui para frente que vai ser usado segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto dia. Não vai ser mais usado dia 2, dia 3. Por que só primeiro dia da criação é usado a palavra justamente dia 1? Bayom Echad, né? Dia 1 em hebraico. De acordo com a sequência do texto, deveria estar escrito o primeiro dia. Da mesma forma como está escrito em relação aos dias seguintes, segundo, terceiro e quarto. Por que então a Escritura utilizou a palavra errado? Porque Deus, nesse dia, era o único em seu mundo, uma vez que os anjos ainda não haviam sido criados até o segundo dia. E Yom Echad é entendido como o dia daquele que é único. Assim está explicado aqui em Bereshit Rabbah 3:8. Então, como eu falo, sempre comento com vocês aqui, meus amigos, para vocês entenderem, a Torá, você só consegue entender ela no seu contexto original e mais profundo se você tiver pelo menos um conhecimento do alfabeto hebraico. Pelo menos for alfabetizado, saber ler em hebraico.
Você consegue olhar aqui no hebraico, onde eu estou lendo aqui, e você consegue já ver a tradução, se realmente a tradução está batendo com o que está no hebraico. Então, quando diz aqui dia 1, tem um significado na Torá, porque não existia nada além dele. Nem os anjos haviam sido criados, porque os anjos vão ser criados posteriormente no dia 2. Vamos lá. Deus chamou a luz de dia e a escuridão chamou de noite. E foi noite e manhã, dia 1, Deus disse, seja um firmamento dentre as águas, e ele dividirá entre as águas e as águas. Um firmamento, tá? Entre as águas. Ela vai dividir entre águas e água. Ele colocou esse firmamento, Rashi ele fala assim, ó, não está dito no firmamento, né? Mas acima do firmamento, tá? Ou seja, em hebraico não está escrito assim, ad-ha'arakia, né? Está escrito o quê? Justamente me'al larakia. Então está acima, tá? Não está no firmamento, está acima do firmamento, como eu falei. Um pouquinho aqui de hebraico para você entender, tá? Me'al larakia e não al larakia, está acima, tá? Porque elas, no caso aqui, as águas estavam suspensas no ar, tá? Porque não foi utilizada a expressão que era bom no segundo dia, porque o trabalho que envolve a água ainda não havia sido concluído até o terceiro dia. Apesar de já ter sido iniciado no segundo dia a criação da água, ela só iria estar perfeita no terceiro dia, como nós vamos ver na frente aqui, ó. Algo inacabado é incompleto e não é bom. No terceiro dia, quando ele terminou o trabalho das águas, ele começou e terminou também outro trabalho. Aí então repetiu a expressão, que era bom 2 vezes. Pela conclusão do trabalho do segundo dia das águas e pela conclusão do trabalho do terceiro. Então nós vamos ver aqui que a criação, quando fala assim, e viu Deus que era bom, é quando algo ele não é inacabado, ele é completo. Então, o Rashi traz aqui que o firmamento, no dia Deus não falou porque ele era bom, que as águas ainda que separavam firmamentos ali, não havia sido terminado, porque elas estavam suspensas. E só vai ser concluído no terceiro dia, por isso Deus fala que foi muito bom, como nós vamos ver aqui, ó. Deus fez o firmamento, ele separou as águas abaixo do firmamento das águas, acima do firmamento, e assim foi. Aí vem, Deus chamou o firmamento de Shammai, foi noite e manhã, segundo dia. Tá? Yom Sheni, segundo dia. Tá? Como nós falou, dia 2, né? Sheni, segundo. Deus disse que as águas sobre os céus estejam reunidas num só lugar e a terra seca será vista. Começando no terceiro dia. Continuou, como nós estávamos lendo aqui, Deus completar a questão da água. E assim foi. Deus chamou a terra seca de terra e o ajuntamento das águas ele chamou de mares. Deus viu que fora bom. Deus disse que brote da terra vegetação, plantas que produzem sementes e árvores de suas frutas, que produzem suas próprias espécies de frutas como sementes sobre a terra. E assim o foi. Você vê aqui que justamente no versículo 10, quando Deus completa a formação das águas e da terra, ele fala, viu que era bom. Tá? Aí sim, viu que era bom. Aí Deus vem e começa a criar a vegetação, as árvores, cada um produzindo o seu tipo de frutas e sementes, tá? E da terra brotou vegetação, plantas que se reproduzem pela semente de suas próprias espécies, e árvores que produzem seus frutos nas quais sua semente de suas próprias espécies são encontradas. Então começou a nascer as árvores, começou a se brotar os frutos, a vegetação começou a nascer, vários tipos de vegetação, tá? Aí fala assim, ó. Deus viu que era bom. Tudo quando é completo, Deus fala, e viu que era bom. Deus olhou e viu que era bom. Terceiro dia, Deus disse, seja luminárias no firmamento celeste para distinguir esse dia entre o dia e a noite. Eles servirão como sinais de estações e para dias e anos. Elas serão luminárias no firmamento celeste para brilharem sobre a terra. E assim foi.
Deus criou dois grandes luminares, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite, e as estrelas. Deus colocou-as no firmamento celeste para iluminarem sobre a terra, para regerem sobre o dia e a noite e para separar entre luz e escuridão. Deus viu que era bom, e foi noite e foi manhã, quarto dia. Então, no quarto dia aqui, Deus começa a criação das luminárias no mundo. Então, nós saímos ali da vegetação, das árvores, da água, da terra e chegamos aqui na criação dos luminares. Como eu disse, lá no começo fala que Deus no princípio criou, né, a terra, e ela sem forma vazia, e Deus depois criou uma luz. Então, se Deus no quarto dia aqui criou as luminárias que iriam iluminar a terra, que luz é aquela? Nós já falamos, tá? Continuando aqui, vamos pegar aqui um pouquinho desses passuques que nós lemos aqui, desses versículos, para nós explicarmos algo interessante aqui. Então fala assim que Deus criou, né, dois objetos que nós sabemos que é a Lua e o Sol e a Lua, para iluminar, né, o dia. Ele criou as estrelas e falou que elas serviriam como sinais de estações e para dias e anos. Elas seriam luminares no firmamento celeste para brilharem sobre a terra. Ele fala assim, para distinguir entre o dia e a noite. Isso ocorre após a primeira luz ter sido separada para o justo, como nós já falamos. Mas durante os 7 dias da criação, a luz e a escuridão primordiais operaram juntas, tanto de dia como de noite. Então nós vemos aqui que para distinguir entre o dia e a noite, ambas conviviam juntas. Aí Deus vem agora e cria as luminárias, né? Para poder fazer a separação primordial de tudo, tá? Eles servirão como sinais. Quando as luminárias são eclipsadas, isto é um mau presságio para o mundo, conforme está escrito. E a partir dos sinais dos céus não se assustem, né? Etc., como está escrito lá justamente no livro de Jeremias, capítulo 10, onde se fala dos sinais nos céus, tá? Pois ao cumprir a vontade de Deus, vocês não precisarão se preocupar com calamidades, como diz, né, no Tratado de Sukkah, na página 29a do Talmud, tá? Então, a explicação de Rashi, que nessas duas explicações, ele fala assim, que quando Deus criou as luminárias, Sol e Lua, as estrelas, que seriam para sinais, os anos, as estações, ele falou também que seriam para presságios, né? Sinais e estações, os presságios do decorrer dos anos. Aí ele vem falar assim, mas aquele que confia em Deus, que tem plena confiança, não vai temer esses presságios, porque eles estão cumprindo os mandamentos de Deus, tá? Vamos aqui para o nosso quinto dia. Deus disse à água, fervilhará com populações de criaturas vivas, baixas e pássaros voarão sobre a terra, atravessando o firmamento celeste. Então, agora a água havia criado e os céus estavam criados, pois estavam separados. Deus falou para se encher de populações de animais marinhos na água e aves sobre o céu, tá? Deus criou os grandes monstros marinhos, todas as criaturas vivas rastejantes, com as quais as águas fervilham, de acordo com sua espécie, todo pássaros alados, de acordo com sua espécie. Deus viu que era bom. Deus abençoou dizendo, sejam férteis e frutifiquem, e multipliquem, e encham as águas dos mares, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E foi noite, foi manhã, o quinto dia. Então, no quinto dia, Deus vem e cria os animais do mar, as aves, né? E todos os tipos de animais rastejantes que fervilham ali as águas, tá? E Deus vem dar um mandamento para eles se multiplicarem, para eles encherem, tá? Eu acho que ele faz um comentário interessante aqui. Ele fala assim, que justamente se Deus não tivesse dado o mandamento deles se multiplicar e frutificar, eles criariam-se ali simplesmente em pares, né? Então Deus fala, não, vocês têm que criar, procriar e vai procriando, para vocês encher tanto as águas como a terra, tá? Foi o quinto dia, Deus viu que era bom. Deus disse, a terra produzirá criaturas vivas de acordo com suas espécies. Gado, criaturas rastejantes e animais selvagens, terrestres, de acordo com sua espécie. E assim foi, Deus fez os animais
selvagem da terra de acordo com suas espécies, o gado de acordo com suas espécies, e todas as criaturas que rastejam no chão de acordo com suas espécies. Deus viu que isso era bom. Então chegamos aqui no 6º dia. Deus vem e cria os seres na terra, gados, animais selvagens, insetos, animais rastejantes, tudo aquilo que vive aqui sobre a face da terra. Continuando no versículo 26, chega a maior criação de Deus. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem como nós, e domine o peixe do mar, os pássaros do céu, os animais da terra e todas as criaturas rastejantes sobre a terra. Eu sei que tem muita questão só sobre esse versículo 26, que fala que Deus criou o homem à sua imagem, criou o homem à sua semelhança. Mas desde já, desmistificando tudo isso, entendamos bem aqui que a resposta para a sua pergunta, se o homem foi feito à imagem de Deus, eu digo que não. Nós já lemos e vimos que Deus não possui uma imagem física. Deus não é como um ser humano, possui cabeça, pessoa possui ouvido, nariz, boca, membros, braços e pernas. Um corpo físico, não. Se tem uma das coisas que Deus fala para Moisés, quando ele está no monte e ele quer ali ver a Deus, ele fala assim, para Moisés, lembra-se Moisés muito bem, que imagem nenhuma você viu. Imagem nenhuma de ser que há nos céus, de que há na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, nem debaixo do mar. Para que vocês não me atribuam imagem nenhuma. Tá, Mauro, então está dizendo aqui, está errado? Não, é só você continuar, parar de se focar em versículos isolados e criar suas próprias teorias. A Torá não é um livro de versículos isolados, ela é um livro de contexto. Tá? Nós estamos vendo aqui todo o contexto de uma criação. E agora a resposta sua está justamente no versículo que você parou de ler. Façamos o homem a nossa imagem como nós. E domine, como nós o quê? Ele domine o peixe do mar, os pássaros do céu, os animais de toda a terra e todas as criaturas rastejantes sobre a terra. As características de Deus, os criou e domina todas as coisas. Eu vou fazer o homem igual. Ele vai dominar sobre essa criação. Assim como eu governo e domino todos os mundos, eu vou dar um mundo para o ser humano governar. Assim ele será a minha imagem, assim ele será a minha semelhança. Tá, Mauri, mas tem um outro ponto aqui que você não me disse, você não explicou. Tá? Está escrito façamos. Aí você fala, tá, então com quem que Deus estava falando? Aí você vem com toda aquela história que a igreja pintou de trindade, que não existe nenhum conceito desse na Torá, como eu já falei. Desde Gênesis a Malaquias, Deus fala para não cultuar outros deuses, para você não servir esses outros deuses, porque Deus é um. Como diz o próprio Shemar Israel, como diz o próprio livro do Deuteronômio, quando Deus alerta, o judeu fala Shemar Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. Ouve Israel, o eterno vosso Deus, o eterno, ele é Echad, é um, não é o segundo, não é o único, ele é um, indivisível. Deus é indivisível. Me explique então, Amaury, por que está escrito façamos. Vamos lá. Rashi ele traz aqui uma explicação interessante. Daqui aprendemos a modéstia de Deus. Uma vez que o homem foi criado à semelhança dos anjos, isso poderia causar com que os anjos tivessem inveja do homem. Assim Deus o consultou. Então, por que o ser humano foi criado à semelhança dos anjos? Menor do que Deus. Tá? Semelhança porque Deus criou os anjos. Para que não houvesse a inveja entre os anjos aqui, Deus, como nós fala, Deus criou com modéstia. Aí ele fala assim, que Deus consultou a sua corte, ou seja, Deus criou tudo, estava tudo perfeito, criou os anjos no segundo dia, tudo. Agora Deus vem e fala, eu não vou fazer isso sozinho. Já vai explicar aqui, vocês vão entender. Eu não vou fazer isso sozinho, eu vou consultar os anjos, Malachim, e vamos perguntar se é de acordo fazer o ser humano. Nós já falamos muito sobre isso aqui, que os anjos a princípio não queriam que o ser humano fosse criado
para que ele não viesse a pisar na Torá de Deus, tá? Quando Moshe estava lá com Deus, nós já explicamos que os anjos não queriam que Deus desse a Moshe a Torá, tá? Quando ele julga os reis, também se aconselha com sua falange celestial, conforme vemos no caso de Ahabe, a quem disse, né, Mirá, profeta. Viu o Senhor sentado sobre o seu trono, e todo o exército dos céus estavam diante dele, à sua direita e à sua esquerda, como está escrito lá no livro de Reis, no capítulo 22, né, no 1 Reis 22, 19. Então o profeta Mirá, né, ele fala que viu a Deus sentado sobre o trono e viu à sua direita e esquerda os seus anjos, os seus servidores. Tá? Será que por acaso os conceitos de direita ou esquerda se aplicam a ele, a Deus? Deus não tem direita e esquerda. Tá? A passagem significa que os anjos que estavam à direita, estavam defendendo, e os anjos que estavam do lado esquerdo eram os que acusavam. Tá? Igualmente, com o decreto dos anjos e com a palavra deles determinou-se a sentença, como está escrito lá em Daniel, no capítulo 4, versículo 14. Tá? Que justamente Deus consultou ali, vem os anjos, começa a falar para Daniel sobre as coisas que viriam acontecer, Deus consultou os seus anjos. Tá? Nesta passagem também ele aconselhou-se com sua corte celestial e pediu consentimento. Ele disse: entre os seres celestiais existem seres à minha semelhança? Se não houver nenhum ser criado à minha semelhança nos mundos inferiores, haverá ciúmes entre as criaturas. Então Deus, quando fala façamos aqui, Irache traz toda essa explicação. Ainda tem mais aqui, tá? Para dizer que Deus, na sua infinita modéstia, ele criou os anjos e criou os seres humanos. E cada um ele aconselhou, ele veio e se aconselhou com ele sobre a criação dos seres humanos. Tá? Então, quando você lê, não um versículo isolado, mas parte de toda uma perspectiva da leitura da Torá, de todos os versículos, você começa a entender que Deus não estava falando com trindade, quadridade, como falam o pessoal. Deus era errado, Deus era um, como nós já falamos. E agora, no segundo dia, quando ele criou os seres humanos e chegou no sexto, ele vem e se aconselha com toda a sua criação se deveria fazer o homem, já que ele falou que criou o gado, criou os animais selvagens, os répteis, todas as espécies de animais que andam rastejam sobre a terra. Agora iria ser criado algo extremamente diferente. Por isso que ele fala que o ser humano é diferente, pois ele seria semelhante a ele. Ele iria governar sobre esse reino que ele estava acabando de criar. Então ele vai e consulta os malachim, os anjos, se isso seria bom. Tá? A maioria existe várias outras coisas, você está trazendo vários assuntos dentro desse aí, mas também nós poderíamos questionar por que Deus precisa consultar. Nós acabamos de responder aqui. Deus consultou com um atributo de modéstia para não causar ciúme entre um e outro. Vocês não estão entendendo a profundidade aqui da Torá? Continuando, Rashi fala assim, façamos homem, mesmo que os anjos não auxiliaram em sua criação do homem, como eu falei, não auxiliaram, ele simplesmente o consultou. E dá uma oportunidade para os hereges desvirtuarem a interpretarem mal a utilização do plural como base nas suas heresias. O próprio Urashi já traz um comentário falando que as pessoas iriam interpretar isso aqui errado. Tá? A Escritura não se absteve de nos ensinar qual deve ser a conduta adequada e a importância no traço da humildade, como da humildade, como Deus fez aqui. Mostrando que uma pessoa grande deve consultar se receber permissão de um menor. Se tivesse sido escrito, farei o homem, não haveríamos aprendido que ele estava falando com o seu tribunal, mas consigo mesmo. E a resposta com a refutação para os hereges está escrito logo a seguir. Antes de eu falar isso aqui para vocês, entendam bem. É só você parar e ler. E você vai entender que não tem nada a ver com trindade aqui. Nós já falamos, só pegar e continuar lendo. Como Urashi ele fala que a resposta para a própria sua pergunta sobre trindade já está no próprio Passuque, no próprio versículo. Porque está escrito assim, e Deus criou. Está escrito, Vaivra et Adam. Vaivra et Adam, ou seja, já está no singular. Não está dito Vaivreu, criaram.
Então, no princípio criou Deus, né? Os céus e a terra. Aí vem e fala assim, façamos, no versículo 26, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Aí na própria continuação fala assim, e Deus criou o homem, como já o próprio versículo diz, vai verá Elohim et Hadam. Não está escrito vai vrehu no plural. Está escrito Deus criou o homem. Então você entende que Deus consultou a sua corte com o atributo de modéstia e humildade. E agora Deus traz dentro daqui, o próprio versículo seguinte, versículo 27, fala, criou Deus o homem no seu molde. O molde para criá-lo à imagem de Deus. Aqui esse versículo é bem interessante que fala assim, né? Deus criou o homem no seu molde, né? Vai verá Elohim et Hadam betzamo, ou seja, um molde. Você vai ver que aqui que o ser humano ele foi o único que Deus criou fazendo uma moldura. Criou com suas próprias mãos. Rashi ele fala assim, ó. No molde que foi feito por ele, pois tudo foi criado pela palavra divina, enquanto ele, Adão, o homem, foi criado com as mãos de Deus. Conforme está escrito, Deus colocou a sua mão sobre mim, no versículo 23, no versículo aqui 139, Salmo 139, versículo 5, que Irache ele usa justamente aqui, né? Deus colocou a sua mão sobre mim, Deus criou o homem com a mão. O homem foi moldado como uma moeda que é produzida através de um molde e é chamado de coin, né, moeda, em francês. Tal como diz a escritura, o selo transforma-se como argila, como está lá em Jó 38:14. Então, toda essa referência que Irache traz aqui é justamente para explicar que o homem ele foi criado de uma maneira diferente. Todos os outros seres, toda a criação foi criada através da palavra. O homem não, Deus cria um molde e forma o homem. Aqui você entende toda a questão aqui de façamos. Por que Deus consultou toda a corte celestial? Porque ele ia fazer o ser humano diferentemente para criar, para governar sobre toda a criação. Tá? Aí você vem no versículo 27 e fala, Deus criou o homem. Então ele consultou todos os anjos, toda a sua corte e falou, tá bom. Consentiram e Deus foi lá e criou o homem. E fala assim, né? Ele os criou, macho e fêmeas. Amigos, esse aqui é um outro assunto muito importante, só que eu não queria me aprofundar sobre ele. Porque o próprio versículo fala que Deus já criou o ser humano, o próprio Adão, como macho e fêmea. Tá? Eu vou ler esse comentário de Irache aqui, para vocês entenderem essa questão aqui. Ó. Ele fala assim. Em Bereshit, mais adiante, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 21, a escritura diz, ele tomou uma dos seus lados, né? Cerrou do lado do homem, como diz o Midrash aqui. Explica que originalmente Deus criou o homem com duas faces, masculina e a feminina, e depois os dividiu. Isso aqui o Midrash ele dá uma explicação muito profunda sobre isso. O significado simples do versículo é que a escritura informa que eles foram criados no sexto dia, mas nesse local ainda não está explicado como eles foram criados, uma vez que isto é feito em outro lugar. Tá? Então, o Urash ele traz o Midrash, que explica que o homem foi criado como macho e fêmea, e traz o significado simples só para dizer que o homem foram criados no mesmo dia 6, e que depois Deus, né, explica lá mais adiante no capítulo 2 como foi feita a separação ali de ambos, tá? Deus abençoou e disse-lhe, sejam frutíferos, se multipliquem, encham a terra e a conquistem. Falando para o homem, para a mulher e todos dominar sobre os seres, né? Domine o peixe do mar, os pássaros do céu, todos os animais que se movem sobre a terra. Deus disse, eis que lhes dei toda a planta que produz semente na face da terra e toda árvore que tem fruta. Com semente será alimento para vocês, e para todo animal da terra, todo pássaro do céu,
e tudo que se move na terra que tem nele, alma viva, toda vegetação de plantas será alimento. E assim foi. Então Deus criou todas as coisas e falou que tanto para o homem como para a mulher, como para todos os outros seres criados, eles se alimentariam simplesmente das plantas e dos frutos das árvores. Tá? O ser humano não comeria carne, ou seja, você não veria animal matando outro animal para se alimentar. Toda a criação foi ali criada e se alimentariam dos frutos das árvores e da vegetação. E assim foi. Deus viu tudo o que ele fez e eis que era muito bom. E foi noite e foi manhã. O Yom HaShishi, né? O sexto dia. Os últimos versículos aqui, 1, 2 e 3, para nós terminarmos, tá, meus amigos? Fala assim: os céus e a terra e todos os seus conglomerados foram completados. Deus completou o seu trabalho no sétimo dia, o que ele havia feito. Ele descansou no sétimo dia de todo o seu trabalho que ele havia feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia Deus cessou todo o trabalho que tinha criado para ser feito. E nós temos aqui a primeira parte do livro de Gênesis, tá? Vamos lá. Tem muitas perguntas aqui. Por que o versículo fala que Deus completou seu trabalho no sétimo dia? Não fala que Deus descansou no sétimo, então, porventura Deus criou algo ainda no sétimo dia? A Escritura acrescentou uma letra R no sexto dia ao término da criação para nos dizer que ele estipulou com eles todos que haviam sido criados, com a condição de que o povo de Israel viesse a aceitar os 5 livros da Torá. O valor numérico da palavra R é justamente 5. No hebraico, quando você vai ler aqui o sexto dia, está escrito Yom HaShishi. Justamente Shishi é sexto, porque está um HaShishi, tá? Então, Rashi ele vem explicar aqui que justamente foi acrescentado porque Reish, né, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, no caso, desculpa, Re aqui, ele é a quinta letra do alfabeto hebraico. Então, o seu valor numérico é 5. Para quem não sabe, não existe números no hebraico. Então, as letras, elas também trazem um valor numérico. Então, Rashi ele vem e explica aqui que justamente, ele estava explicando que no sexto dia aqui foi acrescentado Re, justamente porque seriam 5 livros da Torá para explicar toda a obra da criação, surgimento do povo de Israel, ao qual nós lemos lá no começo que Deus daria para eles o livro que explicaria a criação. Que esse livro conteria 5 rolos, Sefer, né, 5 livros. Tá? Fala assim: Vai erral Elohim Bayom Hashvei, né? Completou Deus o seu trabalho no sétimo dia. O Rabi Shimon explica que isso é interessante. Ele fala assim, ó: um ser de carne e sangue não sabe determinar exatamente o tempo e por isso ele necessita adicionar do profano ao sagrado. Ou seja, ele adiciona certo tempo como margem de segurança para compensar suas incertezas em relação ao horário do Shabat. Tá, vamos lá. Deus conhece exatamente o tempo dos seus momentos e assim adentra nele no Shabat com precisão de um fio de cabelo, a ponto de parecer como se ele houvesse completado seu trabalho naquele dia. Eu vou explicar para vocês isso daqui. Rashi está usando aqui do Rabino Shimon para explicar que o homem ele não consegue ter esse discernimento do que é o horário correto, tá? E por isso ele precisa adicionar do profano ao sagrado, algo que sai do profano e entra dentro do sagrado, ou seja, ele adiciona certo tempo como margem de segurança para compensar suas incertezas em relação ao horário de Shabat. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês para nós encerrarmos aqui. Chega sexta-feira, os judeus no mundo todo, Benei Noah também, nós vamos fazer a celebração da chegada do Shabat. Como nós, seres humanos, não temos a precisão exata do horário que entra um dia e sai outro, sai um dia e entra outro, então nós colocamos uma margem.
Tá? Então, sexta-feira agora, nós vamos entrar entre o Shabat às 17h52, 17h53, dependendo do pôr do sol. Então, para que nós não venhamos a profanar o Shabat, pois na forma de profano saímos dos dias comum entrando para o santo Shabat, nós colocamos uma margem de um tempo ali para nós não quebrarmos. Deus não. Como Deus é o Criador, Ele criou o tempo. Né? Deus não está sujeito ao tempo. O tempo Ele criou. Ele entra no Shabat com uma precisão de um fio de cabelo, como o próprio Rashi comenta aqui. Então Deus não quebra o Shabat. Então quando fala que Deus completou seu trabalho no sétimo dia, ou seja, entre o sexto dia para o sétimo, Deus cessou o seu trabalho, na precisão de um fio de cabelo. Uma outra interpretação é que o que faltava no mundo? Descanso. Veio o Shabat e com ele veio o descanso. E deste modo ficou concluído e completo o trabalho da criação, pois no sétimo dia foi criado o descanso. Então, uma outra explicação fala que, na verdade, o que Deus criou no próprio sétimo dia foi o descanso. Deus chegou no sétimo dia, viu que não tem nada e falou, não, então vou criar o descanso para o ser humano. Cessou-se. O ser humano vai repousar no Shabat. Essa é uma outra explicação. Tá? Fala assim, e abençoou e o santificou, né? Vai vare ve ei kadesh. Né? Ele santificou, abençoou. Né? Abençoou, santificou. Ele abençoou com maná, uma vez que em todos os dias da semana o mesmo cai, na quantidade de um homem, uma porção, tá? Por pessoa, ao passo que no sexto dia cada um recebeu uma porção dupla, e o santificou através do maná que não cai no dia de Shabat. Este versículo foi criado fazendo referência ao que viria a acontecer no futuro. Então, o Rashi ele traz essa explicação, porque um dos assuntos mais importantes aqui é que realmente Deus ele observa o próprio Shabat. É interessante nós observarmos que certas religiões, né, criaram aí outros deuses, criaram falsos messias e tudo. E elas vêm e falam, usam um texto de um livro aí que fala assim que Deus trabalha no Shabat e que por isso o homem também trabalha. Aí você vem aqui e lê na Torá que Deus criou tudo com a precisão correta e que Deus nem ele adentra o Shabat fazendo alguma coisa. Tá? Amigos, existem várias ressalvas aqui que eu já comentei sobre isso, eu não queria adentrar sobre essa questão. Porque eu já falei que Deus fala assim, que o povo judeu viverá pela Torá, viverá pelas leis de Deus. Então você tem que viver para cumprir os mandamentos. Você não pode morrer para cumprir os mandamentos. Então, o maior mandamento de todos é a vida. Então, se você precisar quebrar qualquer mandamento para que você continue a viver e cumprir os mandamentos de Deus, você o faça. Tá? Você tem respaldo na própria Torá. Deus não precisa, Deus não é como eu e como você. Deus sabe todas as coisas. Então o Rashi ele vem e comenta aqui que o maná que foi dado para o judeu, o povo de Israel no deserto, caia numa porção de um homem, uma quantia por pessoa. Chegava na sexta-feira, caía uma porção dupla por pessoa, porque não caía no Shabat. Eu já comentei com vocês aqui e repito novamente. O que Deus pediu para ser feito, ele também o faz. Se Deus pediu para você observar o Shabat, é porque ele observa. Se Deus pediu para você colocar o tefilim, colocar um tzitz, você se envolver com o talit, como Moisés viu que Deus estava com o talit no Monte Sinai, Deus também vai fazer. Aqui vai um adendo para nós encerrarmos essa última parte aqui. Toda pessoa que pede para você fazer algo que ela não faz, caia fora. Se afaste de tal situação, se afaste de pessoas assim. Porque o próprio Criador, o Ribon Shem Olam, o Criador do mundo, ele quando pede para você fazer algo é porque ele faz também. E aqui também vão adendo para todas as pessoas que acham que Deus ele quer os seus próprios mandamentos. A própria Torá está falando aqui que Deus abençoou o Shabat com o maná, que caía na sexta-feira uma porção dupla, porque não caía no Shabat. Deus não trazia o maná no dia de sábado.
E assim eu encerro aqui, meus amigos. Demos aí bastante tempo. É inevitável, é a Torá de Deus, são versículos por versículo, nós temos que explicar aqui pontos por pontos. Então eu já deixo bem claro, meus amigos, que toda essa primeira parte do livro de Bereshit aqui explica como o mundo foi orquestrado, organizado e qual o propósito dele voltar a essa organização e que Deus ele precede todas as coisas. Você viu que Deus criou tudo, inclusive o tempo foi criado por Deus, então Deus está acima do tempo. Por isso que Deus está em todo o tempo, passado, presente e futuro. Nós vemos aqui que Deus ele trouxe ao mundo um presente. Ele terminou no sexto dia, criou a Adão Harishon, Adão o primeiro homem. Deu para ele tudo o que ele havia criado, falando, agora você é semelhante a mim, você tem um reino para governar, você tem um mundo para governar, estão tudo sujeito a você. Deus nos ensinou aqui que nós não devemos ser pessoas altivas, querer tomar todas as decisões sozinhas, que nós muitas das vezes precisamos nos aconselhar, como o próprio livro de Provérbios que nós lemos aqui, que fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Você tem que saber pedir conselhos, não querer fazer tudo sozinho. Deus ensinou isso para a gente aqui no livro de Gênesis, no livro de Bereshit aqui. E Deus encerra aqui mostrando que aquilo que ele pede para que você faça, ele também faz. Como é o caso do Shabat, ele o santificou. No maná não vai cair no Shabat, porque eu cessei também de todas as coisas. Eu também não trabalho em Shabat. Como eu falei, esse assunto é muito profundo, nós podemos fazer um vídeo só sobre isso aqui, porque existe várias contestações, é óbvio. Aquele que não contesta nada, o ser humano que não contesta nada, ele é como um cavalo, como a Torá diz, que se põe o cabresto e alguém comanda ele. Se você não se questiona, você não se pergunta sobre nada, não pergunta sobre sua própria fé, você não pergunta sobre as coisas que você está fazendo, você é simplesmente mais uma pessoa guiada por algo. A Torá ela nos mostra aqui como você questionar, como você perguntar as coisas. Fiquem com Deus, meus amigos. Vou falar uma porção bem grande, tá? Mas tivemos boas lições aqui, tá bom? Todarabá, fiquem com Deus mais uma vez. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã novamente com a segunda parte da porção, tá? É bem menor. E com mais explicação aqui, entrando agora dentro da criação do ser humano mais profundo, do Jardim do Éden, Adão e Havá, tá? Bastante coisas para nós conversarmos ainda nas porções que vão vir. Que Mashiach se revele ainda hoje. Traga o terceiro Beit HaMikdash sobre as nossas vidas. Possamos voltar com o Avodat Hashem, o serviço a Deus em Jerusalém. Tá? Amigos, Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso na sua vida. Parnassá, o sustento que vem da parte de Deus sobre a sua vida. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Muito obrigado. Torarabá, Lehitraot. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.